Vidas negras importam. Preta Solo, Alcideia Miguel. Menina preta de cabelo armado chorava dia e noite também. Seus colegas zombavam de ti, e tua cor não agradava a ninguém. Segura de si, tomou a decisão, armou o cabelo com turbante, olhou para o espelho, estima elevada, sentiu-se chique e bem animada. Então foi crescendo, olhando a vida, seus olhos se abriram para ver o amor. Formosa mocinha e a paixão que tinha já se misturava com tristeza e dor. Tornou-se mulher, aboliu as rejeições. Em seu dia a dia enfrentou os revés. O errado, o certo, a maturidade, a barriga, filho, o amor de verdade. E na escalada buscou um parceiro para levar a carga com toda a bagagem. Não achou amor, nem sensibilidade. Assim, Preta Solo seguiu sua viagem. Preta Solo, Alcideia Miguel. Salve, meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E eu vou oferecer essa conversa a Adiel da Silva, Neto Silveira, Thay Fernandes, Andressa Miguel, Júlia Fernandes e a minha querida irmã Luísa Paula. Eu tenho hoje o prazer de apresentar Monique dos Anjos. Salve, Monique, bem-vinda, querida. Como está você? Olá, Plínio, muito obrigada, obrigada pelo carinho de ter feito esse convite. Estou animada para essa nossa conversa. É uma honra estar com você. Não, uma honra recebê-la. E aí, por favor, Monique, por favor, se apresente. Claro, eu costumo, nas conversas presenciais ou online, sempre fazer uma descrição de quem eu sou, por uma questão de acessibilidade. Então, aqui falando com vocês está uma mulher negra de pele retinta. Eu estou usando uma blusa azul com preto, manga comprida, óculos de graus, alguns acessórios em dourado, anéis. Atrás de mim, uma parede, uma luminária suspensa e alguns quadros ali no fundo também. Eu sou escritora, jornalista, mestra em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Atualmente trabalho com diversidade e inclusão, tanto em empresas quanto em instituições de ensino, pensando nos diversos pilares de diversidade e inclusão, mas sempre com bastante atenção para esses recortes de raça e de gênero, que também é o que resulta hoje no meu primeiro livro escrito, Nós Entre Três, que acaba de ser lançado, uma parceria com a editora Telha. Querida, por favor, conte essa sua trajetória. Você é da onde? Você está onde? Veio da onde? Perfeito. Agora eu estou no interior paulista, próxima à região de Campinas, mas eu sou da zona leste de São Paulo, da periferia. Nasci e cresci em Arthur Alvim, estudei na Penha, estudei na Vila Carrão. São nomes e espaços pelos quais eu carrego o maior carinho e que me ajudaram, né? Formaram quem eu sou, as pessoas com as quais eu me relacionei durante tanto tempo. E aí, passado este momento, eu caso. Depois do casamento, a gente se muda para o centro de São Paulo e lá ficamos por alguns poucos anos antes de nos mudarmos para o exterior, morando no Panamá. Antes disso, eu fiz algumas breves viagens também para fora do país, para o Canadá para aprender inglês, para a Alemanha para conhecer a família do meu marido, mas sempre tudo com muito planejamento. Então, a viagem para o Canadá foi uma viagem pensada, sabendo que eu teria que trabalhar no primeiro fim de semana que eu chegasse no local, porque não era uma viagem mochilão, sabe? Muito pelo contrário. Sempre tive apoio dos meus pais, nunca precisei fazer nenhuma contribuição para a casa, de pagar as contas ou pagar o supermercado. Ao mesmo tempo, me orgulho de, desde cedo, ter começado a trabalhar com 15 anos como técnica de secretariado, passando na Telefônica, que antes ainda se chamava, agora entregando uma idade, né? Telesp, ali na 7 de abril, é, trabalhando na Fundap. Então, desde muito cedo trabalhando, paguei minha universidade de jornalismo na Zona Leste também, e tive a estrutura e apoio dos meus pais, meu pai engenheiro, minha mãe advogada,
sempre numa casa cercada de livros, e eu me lembro que tinha um espaço e um quarto de lavanderia do lado de fora da casa, numa estante herdada do meu avô, com muitos livros, desde gibis do fantasma até histórias da cidade perdida de Atlantis. E eu ficava ali horas sentada com aquela mistura de cheiro de livros com cheiro de amaciante, construindo e confabulando mundos. Então, sempre foram lugares muito que me fizeram companhia, e você iniciou fazendo essa leitura tão bonita da Preta Só e Solo. Eu fui, e eu acho que todas nós mulheres pretas somos, éramos ou seremos em alguma instância um pouco mais só do que gostaríamos, né? E a leitura, o livro e a literatura sempre esteve nesse lugar de me acompanhar e de fazer companhia. Então, hoje, e isso me formou também pensando no meu letramento racial, quando eu via o título da Neuza Santos Souza dizendo tornar-se negro, e eu no alto da minha arrogância pensava, mas eu não preciso ler sobre se tornar negra. Eu nasci sabendo, a sociedade sempre deixou muito claro, a escola islâmica onde eu estudei, a rua ainda que periférica, com nenhuma outra família negra senão a nossa, e os lugares que a gente frequentava. Mas era um ledo engano, porque ao ler Neuza Santos Souza, assim como Lélia Gonzalez e tantas outras que vieram antes de nós, a gente entende que elas estão falando sobre o que significa ser uma pessoa negra no Brasil, qual é o preço que você paga, e também, né, falando sobre ônus e bônus. Então, a leitura nesse momento também me abraçou para entender o que significava ser uma pessoa negra, mulher no Brasil. Com certeza, né? E esses significados é bem interessante dessa nossa idade, nosso tempo, nessa nossa, como você entregou a idade, né? Que fazer telésio, aquela coisa lá. Ele, Que era isso, né? Que era esse São é, Paulo, né? Nesse momento, né? O que é essa mulher negra ir para o Panamá? Também sim, deve e ter. antes de ir para o Panamá, já era uma jovem que entendia é, que eu tinha, sempre tive, acho que uma solidão que me acompanhou, e era uma solidão que, ao mesmo tempo que me assustava, me tirava o medo. Porque se eu estava sozinha, cercada de uma família amorosa e de amigos e amigas, eu poderia estar sozinha em qualquer lugar do mundo. Isso significaria que eu caberia em qualquer lugar do mundo. Então, muito jovem, eu tomei essa decisão de. Eu tinha interesse por inglês, porque naquele momento era o idioma estrangeiro mais próximo. Era aquilo que as músicas cantavam e que eu não sabia entender e tentava decodificar palavra por palavra, e fui me tornando ali uma autodidata para compreender essa primeira língua estrangeira que foi o inglês. E aí comecei a me organizar. Então eu vou estudar, vou trabalhar na Universidade de Jornalismo. Eu já começo a trabalhar na Editora Abril em redações, seja super interessante, depois passando por revistas femininas, me organizando financeiramente, negociei a minha saída para, com esse dinheiro de rescisão, viajar para o Canadá. Bem num esquema estudante, casa de família no primeiro mês, mas sabendo que eu teria dinheiro para um mês e queria ficar um ano. Então, felizmente, consegui de novo me organizar para trabalhar. Primeiro fim de semana que eu cheguei, eu já estava trabalhando limpando uma fábrica com graxa, assim, é uma coisa meio que você limpa e fala assim, não estou enxugando gelo aqui, mas pagaram para eu fazer isso, eu e vou fazer muito bem feito. E tive diferentes ocupações de empacotar frutas, a trabalhar em cafés, em casamentos, e tudo isso me colocando em contato com pessoas do mundo inteiro, até porque o Canadá é um país formado por diferentes nações, e ali você sente, ou pelo menos no momento que eu fui, 2004, uma tensão étnico-racial e de cultura menos evidente. Então você vê o motorista andando de turbante e a enfermeira com a expressão religiosa dela, restaurantes típicos de outras culinárias, e tudo isso, a meu ver, né, e com o pouco aprofundamento que eu tinha na época, me parecia pacífico, então não tive uma sensação de tanto estranhamento. Depois do Canadá, eu já namorava com o meu atual marido,
Esse ano nós completamos 22 anos juntos. Ele é alemão, estava no Brasil quando nós nos conhecemos. Então, o plano foi: voltei para o Brasil, fomos para a Alemanha para que eu fosse o par de formatura dele. Fui par de formatura, fui recebida muitíssimo bem pela família dele, pelos amigos, e na volta nos casamos e passamos uns anos aqui. E ele, por conta dessa flexibilidade de ser uma pessoa estrangeira, recebeu um convite para ser expatriado no Panamá. Então, fomos para o Panamá, onde tivemos duas das nossas três crianças. Então, nós temos dois panamenhos, Vitória e Nicolas. Depois de 5 anos, voltamos para o Brasil. E aí, aqui nasce uma campineira, que é a Alessandra Carolina, nossa garotinha mais nova. Então, essa ideia de percorrer o mundo também acabou vindo de uma forma bastante natural. Só que, de qualquer modo, nós já estamos aqui de volta, eu acredito que há uns 7, 8 anos. E eu sou muito suspeita porque o Brasil é minha casa. Por mais que eu tenha tido experiências felizes em outros espaços, nada como você se reconhecer na sua língua e no seu lugar e no lugar de onde você vem. Então, a gente está aqui e eu acho que não é de passagem. A gente está no tempo e no espaço certo. Com certeza, não estamos de passagem mesmo. Foi bem interessante isso. Legal. Tá, e aí onde entra essa literatura nessas suas viagens? A Certo. escrita. Por conta da minha profissão como jornalista, eu trabalhei durante muitos anos dentro do universo chamado de universo feminino. Então, eu já tinha a questão da pesquisa, que não era uma pesquisa estruturada acadêmica nem científica, mas eu já tinha esse flerte com as entrevistas, com a busca, com a apuração, para criar essas reportagens todas. Reportagens que hoje eu percebo que sofreram pela falta de recorte de raça, de marcadores sociais. Então, era sempre o mesmo padrão de pessoas entrevistadas, o que hoje parece um pouco óbvio, mas que naquele momento, há 10, 15 anos, era impensado. Isso não existia como discussão. Você entregar uma matéria com 10 personagens e alguém perguntar: tá, mas você considerou se são dessas 5, 10 mulheres entrevistadas, quantas são negras ou quantas são periféricas? Você considerou entrevistar especialistas que não sejam só do Sudeste, né, e pensar nessa ampliação de território? Então, hoje eu tenho e trago esses questionamentos que não aconteciam naquela época, e eu nem sei se o jornalismo de hoje, como eu já tenho esse afastamento, de fato passa por todos esses recortes e preocupação, porque eu vejo que dentro da academia isso não acontece. E eu digo, não falando só como uma egressa da academia, mas também como uma pessoa que trabalha produzindo palestras para cientistas para falar sobre a importância de você fazer recortes de raça, de gênero, de território na pesquisa científica. Sabe essa pesquisa científica que dizem que é neutra e que não importa quem está sendo ouvido, que o resultado e os dados eles não mentem e esquecem que tudo informa a política. Tudo é feito a partir de uma escolha e que a gente não consegue se isentar disso, né? Então, Monique, são uns absurdos, são uns absurdos. Isso, porque neutro nem shampoo. Ponto. Né? nem o de Então, bebê. nem o de bebê, nem o de bebê. Então, assim, essa questão, nem forçando a barra, mas é uma questão meio da branquitude que ela se acha neutra e universal, né? O Então, eu sou padrão, a norma. padrão, né? Norma, né? Não, existe e é necessário isso. Eu não sei se o jornalismo está fazendo. Eu espero, e isso que eu conto, que os leitores e as leitoras façam isso e percebam, ó, isso aqui é, beleza, serve lá para tal lugar e tal lugar e serve naquela ilha isolada da branquitude. Não serve para nós, não é para mim, não é para ser padrão, né? Essa Uhum. normalidade. Espero muito Sim, mais as leitoras e os leitores tenham esse olhar também. eu não apostaria todas as minhas fichas, né, nesse outro lado da equação, porque eu confesso que nas vezes em que eu fui matéria em revistas femininas, sempre ocorreu, não de uma forma muito massiva,
mas uma crítica das leitoras que se consideram donas daquele espaço, de falar, ai, agora é sempre mulher negra que interessa, ai, toda hora já estou cansando dessa revista. Então aconteceu isso quando eu cedi uma matéria para a Cláudia há alguns anos, e aconteceu isso mês passado, quando eu cedi uma matéria, agora em julho de 2025, para a comemoração do Dia da Mulher Negra, nas páginas da Marie Claire. Essa coisa de, ai, mas agora tudo é raça, por que tem que ser uma mulher negra falando de sexo? Não pode ser só, somos todos iguais, só pessoas, sabe? Esse mundo fantasioso, onde você, de fato, percebe que a branquitude se vê como norma, e existe o outro, nós no caso, né? Nós somos o outro do outro, como diria a Grada Quilomba. Então há um estranhamento de, ah, por que que a gente precisa abrir exceção para falar deles agora? E tudo isso, então, foi como que criando bagagens para mim. Então era o elemento do interesse da leitura e da literatura, mais a minha profissão, que já me fazia me colocar em contato com apuração e com pesquisa, mais o tipo de escrita que eu produzia para essas revistas, que muitas vezes era falando sobre sexualidade, sobre sexo, sobre comportamento feminino, e aí eu fui percebendo que tudo isso ia formando, era como se fosse colocando num caldeirão, e durante um tempo eu fui fazendo escritas muito espontâneas, sabe essa coisa da pessoa que gosta de escrever e tem 10 arquivos de livros começados, né? E eu lembro de um momento crucial onde eu passo a fazer contos, porque eu entendi que esses livros não chegariam ao fim. Mas um conto a gente consegue, né? Talvez eu não consiga 500 páginas, mas 50 eu dou conta. E passei a escrever essas histórias. E as pessoas que liam e as minhas amigas e amigos diziam: olha, é muito bom, mas você deixar na internet é terra de ninguém. Registra, cuida, né? Mantém isso sobre o seu domínio. Então veio dessa preocupação de que esse é um material valioso demais para se perder, que eu pensei em transformar histórias escritas de forma privada em livro. Porque eu poderia ter deixado até o momento num site para escritores independentes, ou pensado em mil e uma outras formas. Mas o medo de que mais uma vez a gente perdesse nosso direito à identidade e reconhecimento daquilo foi o que me moveu para querer institucionalizar, para querer organizar isso. Até porque na minha dissertação de mestrado, onde eu falo sobre todos os processos que eu chamei de maturação de mulheres negras para se compreender enquanto indivíduo e se conectar com a sua ancestralidade, a revelia do racismo, elas passam por diferentes processos, né, para esse reconhecimento, e eu gastei ou investi um capítulo inteiro só para falar de apagamento de mulheres negras e o seu silenciamento, principalmente nessa esfera que é acadêmica e que é científica. Então, eu não queria ser mais um nome que teve as produções apagadas, como as mulheres que contribuíram para a ciência, para o avanço da ginecologia, da medicina, em tantas outras instâncias e que não tem o seu nome encontrado em lugar nenhum. Então, também eu acho que era um pouco desse desejo, e é um chamado que eu faço para todas as mulheres. Eu falo, a gente tem que escrever, a gente tem que escrever e produzir mais e participar mais, porque proporcionalmente a nossa participação e presença nas escritas, na academia, em toda essa produção epistemológica, né, intelectual, ainda é muito inferior, porque eles acabam deixando, e aí eles, eu estou dizendo, o ideal imaginário desse cientista, que seria um homem, que seria branco, que seria cis, que seria heterossexual, e que está encastelado, que acha que é uma pessoa que, sim, pelos livros que leu e as pessoas que citou, detém o conhecimento. Então, vai ignorar toda a oralidade, vai ignorar outras produções que não sejam aquelas reconhecidas, veja só, por eles mesmos. Então, se não foi produzida por mim, nem pelo meu amigo, não nesses termos, mas é quase Sim. uma camaradagem, o corporativismo, é o pacto, como diria Seda Bento, então não existe, ou não existe à altura das nossas produções. Com certeza. E com isso você também já deu uma chamada para a gente começar a conversar e falar do seu livro, né? Esse gancho foi ótimo, percebi. Que bom, assim. Que E bom! aí fale sobre ele, por gentileza, querida.
Olha, eu tenho dito que foi preciso, Plínio, quase um centênio. Foram mais ou menos aproximadamente 7 anos de produção de textos. E por quê? Não porque eles foram dificultosos ou espaçados, mas porque eles não surgiram com o objetivo de se tornarem esse material como ele está. E não por pudor ou qualquer outra questão do tipo, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que escrevo para ser lida. Eu produzo para que outras pessoas vejam, eu gosto do reconhecimento, eu gosto da valorização, e eu brinco que se fosse para eu escrever e ninguém ler, eu chamaria de diário, eu não faria de forma pública. Então, não é o caso dessas histórias. Mas eu fiquei tentando fazer a conta e buscando nos meus arquivos e percebi que um dos primeiros textos já foram escritos em 2018, 2019, e aí eu compartilhava por e-mail com alguma amiga ou amigo. E aí, no começo de 2020, alguma coisa eu comecei a postar em alguns perfis ou em algumas redes só para autores e autoras, né, escritores e escritoras independentes. E aí, neste momento que eu decido organizar de fato, né, todo esse material, foi o ano passado. E o que aconteceu para que eu pensasse, não, isso vai se tornar um livro? Eu tenho uma grande amiga que eu considero uma irmã do universo, chamada Paula Carol Batista. Ela tem um perfil chamado Ser Antirracista, que eu convido todos e todas e todos para conhecer, com uma produção incrível de material para que a gente tenha essas conversas, que não precisam ser conversas difíceis, e ela fez uma leitura de mapas ancestrais para mim. Funcionaria como um mapa astrológico, mas pensado nas referências africanas. E aí dizia que eu tinha, Oduze, que eu tinha uma propensão a prosperar e a fartura com uma pegadinha, contanto que eu parasse de ser preguiçosa e começasse a me mover. E aquilo, para mim, foi como se eu tivesse levado um empurrão nas costas, um sacode, sabe? E aí eu falei: uau, quantas ideias maravilhosas, mas que hoje valem R$ 1. Eu tenho guardadas, porque um amigo diz isso, né? Ele falou: uma boa ideia vale R$ 1, porque ela ainda não é materializada. E aí eu falei, pois eu vou organizar isso. E organizei os textos e paguei uma amiga editora para fazer a leitura crítica. E ela dizia coisas do tipo, Mo, isso não faz nenhum sentido. Você está descrevendo o cara como musculoso e ao mesmo tempo dizendo que ele pratica corrida o dia inteiro, todos os dias. Então, não é um corpo que corresponde a, a execução que você está dando a ele, tá? Uma pessoa muito antenada, Laura Folgueira, incrível. E fui atrás das editoras, uma por uma, apresentando o meu trabalho, as minhas intenções, falando por que que eu considero um material que é escrito pensado em mulheres e para mulheres, por que que eu me atrevo a dizer que é um material decolonial. E aí, eventualmente, houve um encontro ali, uma conexão, um match entre a editora Telha e eu, para que a gente, então, esse ano, agora, finalzinho de julho, na verdade, foi que a gente, de fato, conseguiu lançar o livro. E assim, você lançou na Flip, como foi? Isso. Com E aí o riqueza de livro detalhes, por gentileza. é. Ah, pode deixar. O livro chegou em minhas mãos na Flip. Eu não tinha recebido nenhum exemplar ainda. A editora Telha é uma editora do Rio de Janeiro. E aí nós nos encontramos na sexta-feira, dia 1º de agosto, agora de 2025, na porta da Casa Poéticas Negras, que é um espaço muito maior do que só um local de encontro para esse evento. O ano todo, Ângela, que é a fundadora, e com a ajuda da equipe toda dela, organiza isso que a gente pode chamar desse quilombo urbano, onde tem atividades culturais, eventos, letramentos, expressões artísticas e culturais o tempo todo, e que era uma casa em parceria com a Telha. Então, eu, como autora da Telha, fui convidada para fazer parte de uma mesa chamada Vulva Negra. E foi uma mesa muito interessante que somou a Yasmin, que é uma ativista, que é também fundadora de uma organização que leva o mesmo nome, Vulva Negra, e a Odalita, que também é uma autora de contos eróticos, contos e histórias eróticas. Então, era uma mesa O com uma Dalita mediação. Alves também é lembrar que ela já teve aqui lá, né, na época da Olha que pandemia. legal!
Nossa, É. foi ótimo. Ah, viu? Fora nós fizemos uma outra apresentação, numa parceria com a Cristiane Sobral, nós fizemos Aham. com ela também uma parceira, assim, uma parceira. Ah, Parceira. então, e ela fez leituras ali na hora, ela Ela tem, né, ela é é, muito sagaz, é nossa, um texto perspicaz, interessante, provocativo, convidativo. Então, foi uma mesa muito bonita, começou acho que umas 6 e pouco, a gente tinha 1 hora e meia de mesa para estarmos ali debatendo essas histórias e falando sobre nossas vivências e desse material que a gente apresentou, cada uma com seus trabalhos. Então foi muito rico e principalmente para mim foi rico, porque tendo a Casa Poéticas Negras como ponto de referência, eu circulei basicamente dentro daquele espaço. Então as autoras que eu conheci foram as autoras mulheres negras que estavam na mesma casa, as pessoas que eu ouvi como Conceição Evaristo, que falou na Casa Poéticas Negras na sexta-feira, no fim do dia, e aí algo muito bonito, né? Nós dirigimos muitas horas para conseguir chegar até Paraty, e eu cheguei à fila para assistir Conceição Evaristo, já estava muito grande. E em algum momento as organizadoras do evento passaram na fila, tirando todas as mulheres negras e dizendo: as mulheres negras terão prioridade para entrar na casa, podem vir. E aí nós, mulheres negras, fomos as primeiras a entrar e a nos sentarmos de frente para a professora Conceição Evaristo. Então foi assim emocionante, emocionante, dos livros adquiridos, dos passeios, das escorregadas nos paralelepípedos e pedras tão históricas da cidade. Foi uma grata surpresa, né? Sem contar na simbologia que é fazer parte de um evento que ainda é um evento elitista e que ainda é um evento que é muito tensionado, que tem ainda muito mais espaço para que a gente possa trazer raça e negritude sem que isso aconteça de forma isolada. E óbvio, né, a gente teve outras casas fazendo apresentações de produtores e produtoras de conteúdo que fossem mulheres e homens negros e negras, mas a gente tem espaço para muito mais, né? Acho que assim como qualquer lugar no Brasil, pensar em equidade, em diversidade, nessa justiça racial, se a gente olhar com bastante nitidez, a gente vê que ainda tem esse caminho a ser percorrido. Mas é como disseram na própria mesa e nas próprias mesas. Há 10, 15 anos, esse era um cenário impensado na Flip. Então, acho que há que se reconhecer as conquistas. sim, mas precisamos de mais, né? Sim, Sim, que demais. ótimo, precisamos de mais. E uma pontuação que você fez um pouco antes é assim, que principalmente naquela questão das revistas, que agora é moda, a gente abre exceção. Por enquanto, e é uma questão para avisar, eu acho que é importante avisar, que por enquanto a gente está entendendo isso como abre exceção, não é, mas tá. Mas nós somos maioria, então daqui a pouco a exceção vão ser vocês. Então prestar Exato. atenção, porque senão, sabe assim, ainda não digo que somos cordiais, mas é um outro caminho nosso que a gente está pegando, né? Sim, Querida, concordo. com essa abertura, eu vou pedir licença para você para fazer um outro ponto nosso, que é o Estante Preta, que é bem interessante, bem necessário, a gente sempre faz. E aquele pedido que eu faço para todas e todos que estão nos assistindo é assim, ó, assine o canal, deixe os Uhum. comentários, né? Nessa, Prestigie, por apoie. gentileza, porque E é importante. antirracismo, exatamente, antirracismo, equidade e pensar em representatividade são em todas as ações. A gente reclama do algoritmo, então a gente precisa também alimentar esse algoritmo, mostrar a cor que a gente quer ver, os assuntos que a gente quer ver, porque tem pessoas que falam: "Nossa, eu não sabia". Então, não sabia porque você nunca buscou É, e porque os assuntos que você mostra interesse são só os assuntos que vão chegar. Então, acho que é um ótimo, importante lembrete não, que a gente tem que e prestigiar. é uma loucura quando em palestras ou em situações fala assim, mas olha, literatura negro-brasileira, literatura de autoria negra só fala de dor. Aí Uhum. você, com a maior educação, ele fala assim, não, É, leiam todas, assim, não generalize por três ou quatro, que também falamos de dor. Não estamos sim. excluindo, não estamos Uhum. excluindo isso, mas falamos de outras dores, de outras formas, a gente fala de um tudo, né?
E não só em novembro, não só 13 de maio, não só, não só no dia. A gente fala em todo o Perfeito, tempo, todo o tempo. perfeito. E aí, Uhum. voltando a esse pedido, Ah, né? nossa estante. Para a nossa estante preta, a gente vai começar a falar, nesse primeiro momento, desse livro da Sandra Menezes, né? Uhum. Que é interessante, que é importante para que veja essa estante é de mulheres, O Céu Entre Mundos. A protagonista do livro, Marina, é uma engenheira ambiental que vive no planeta ficcional de Haginari. Eu não consigo nunca falar esse nome certo. Povoado Ah, por astronautas descendentes de africanos. Em meio de uma crise ambiental provocada pela exploração desenfreada, Karina, né, Marina, embarca numa jornada de retorno à Terra no longínquo ano de 2273. Seu deslocamento interplanetário simboliza junto à busca de uma sobrevivência. É bem interessante isso, esse trabalho, essa escrita dele nessa questão de afrofuturismo. Foi também finalista do Prêmio Jabuti em 2022. É importante, principalmente esse ano é o ano que foi homenageado Sueli Carneiro, né? E a uhum. escrita de Menezes alterna entre primeira e segunda pessoa, então ela trabalha essa questão de narradores, que também nos é muito cara, essa nossa Sim. escrita negra, de trazer novos narradores, né? E até pensar nisso. É bem interessante, bem importante, né? Feita pela editora Malê, O Céu Entre Mundos, Sandra Menezes. Um Uhum. outro, Essa capa não lindíssima, é? tudo a ver Volta. com afrofuturismo, com certeza. Opa, eu fui para frente, me perdoe. Isso é interessante, bom você falar, né? Essa capa é uma obra da estética futurista impactante, né? É bem Sim, interessante, bem valiosa. Bom, é obrigado por ter pensar que é uma lembrado. mulher negra de pele retinta, pensar que é um cabelo crespo, que não está caracterizado, né, que não perde na sua essência. Muito legal. É bem interessante isso. E também Sandra Menezes vem de uma, né? Nós já tivemos várias afrofuturismo. Nós criamos o afrofuturismo antes do afrofuturismo. Esse Perfeito. outro livro, né? Livro Negro dos Sentidos, bem interessante, organizado pela Angélica Ferrares, Jurema Araújo e Fabiana Pereira, ele traz crônicas, poesias, né? É uma obra de celebração da escrita erótica, feita por essas Uhum, mulheres livres de estereótipos e objetificações. Os textos evocam erotismo, afirmação da autonomia sensual, ressignificação do corpo, né? Ou significação. É ressignificação, a gente precisaria significar primeiro, não é mera significação. Ou uhum, retirada desse corpo trabalho para esse corpo prazer. Referência dessa ancestralidade, né? É bem interessante, bem importante e com contribuições valiosas. Entre algumas, Miriam Alves, Maitê Freitas, Thaís Espírito Santo, Dandara Suburbana, Débora do Nascimento, Helena Teodoro, Janete. Não estou falando da ordem, estou jogando. uhum, Luciana Paueira, muitas outras. Conceição Evaristos. Então, é um livro importante que também fala essas outras questões, essas outras cores da nossa negritude. Né? Livro uhum, Negro dos Sentidos, né? Muito importante, muito valioso. E, por final, um livro uhum, que também lançado esse ano, como um livro de Monique, Água de Maré, de Tatiana Nascimento, pela Palas Editora, né? Esse livro foi o vencedor de um concurso que ela teve. O coração, né, de Água de Maré estão Antônio e Nerci, duas irmãs negras e lésbicas da periferia de Salvador. Essa narrativa acompanha a trajetória marcada por abandono, encarceramento, pela afetos fragmentados. Enquanto Antônia enfrenta a prisão e envelhecimento precoce, Nereci busca reconstruir sua vida em outra cidade, carregando um peso de expectativa familiar e moralidade imposta. Tatiana constrói uma prosa que se recusa à linearidade, a linguagem marcada por traços de poesia, de teatro e de oralidade. É bem interessante, bem importante esse livro, lembrar que ele foi prêmio Palas de Literatura de 2024.
Água de Maré, de Tatiana Nascimento. E é isso que a gente continua, né? E aí eu peço a gentileza, deixe seus comentários, por favor, vale. E aí você, Monique, como que vai ser essa trajetória? O que você está pensando dessa trajetória desse livro? Nem é, não é naquela que você está pensando em escrever depois. Não, você tá ainda, a gente está Ah, comemorando esse nesse, né? livro. Não, Sim, é sim. muito cruel quando fala assim, ah, tá, depois desse, tá, não é para Ah, lançar. que mais você está planejando, né? Falando, não estou planejando mais nada, é esse mesmo. Olha, falando dessa estante incrível que você trouxe, de nomes como Dandara Suburbana, que esteve também, entre outras casas, na Casa Poéticas Negras, eu pude assisti-la também, conduzindo. Não, lá acho que ela não estava nem conduzindo uma mesa, ela estava apresentando um livro que ela traz todo o questionamento A sobre culpa é do a diabo. intolerância, e toda a intolerância que surge a partir desse cruzamento de racismo, intolerância religiosa e questões de matriz africana. Então, foi muito bacana. Esse livro Negro dos Sentidos, eu falei das capas, mas é porque a gente tem tanto primor, né, e tanta preocupação, tanto cuidado quando a gente vai pensar em estética negra, para que a gente não caia nos estereótipos, para que a gente possa, de fato, conduzir, determinar essa narrativa de ponta a ponta. E aí você falou também sobre essa ideia de que a literatura negra seria uma literatura de dor ou de renúncia, e me fez pensar muito na Cristina Sharp, quando ela fala no livro dela, No Vestígio, que muito pelo contrário, que não é para a gente ficar desenterrando nossos mortos. Ou seja, quando a gente fala da dor, essa dor que, segundo Grada Quilomba, vem de uma ferida que ainda não foi curada, a gente está falando com muito sentido, a gente fala com muita cautela. E a gente fala se e quando é necessário. E ao mesmo tempo a gente tem tantas outras produções que as pessoas confundem protagonismo negro com histórias de racismo, quando na verdade protagonismo negro é colocar a pessoa negra como detentora daquela narrativa, como dona daquela história, e não como uma coadjuvante, como uma pessoa figurante, como alguém que pode sair de cena e ninguém sequer dá conta. E isso se aplica para qualquer tipo de literatura. Eu brinco e falo, gente, não me indiquem, depois de um dia todo trabalhando com esse tema e principalmente vivendo na pele, que eu vá assistir 7 anos ou 70 anos de escravidão, ou algum grande filme de sofrimento negro, porque eu quero ver pessoas negras sendo amadas e amando, eu quero invasão alienígena e filme de zumbis com pessoas negras, sabe? A gente quer a naturalização da nossa existência. Eu não quero estar sempre por um fio, eu não quero estar sobrevivendo. Eu quero isso, eu quero uma série toda, como seria Friends, que já era uma releitura, né, de uma série que surge com a Queen Latifah, que era só formada por um elenco negro, com pessoas negras, sem que ninguém questione se é militante, se são negros demais juntos, mas para isso a gente precisa continuar escalando essa escada para que a quantidade que nós temos de representação na população comece a ser transferida e fique ali, se equipare a esses cargos de tomada de decisão. Então, tem várias contas, né? O IDBR fez uma conta que, se eu não me engano, são 167 anos que serão necessários para a gente alcançar essa equidade racial, se a gente estiver pensando no contexto corporativo. Se eu não estiver equivocada com relação aos números, porque tem uma outra previsão pensando em equidade de gênero, de outra pesquisa, e aí eu acho que seriam 131. De um jeito ou de outro, falta muito. E Dois isso são séculos. dados otimistas. 2 séculos de boa. 2 séculos de boi, mais tempo do que a gente passou desde a pseudo-abolição da escravatura ou do fim da escravatura, para que a gente consiga o mínimo dessa equidade que vai fazer com que a gente também detenha as tomadas de decisão. Porque realmente, né, é isso, é pensar que toda a riqueza do mundo está ali na mão de menos de 1% da população inteira. Então, esse equilíbrio a gente precisa começar a trazer, e quando você diz, se inscreve no canal, prestigie, quando você cria uma estante para abrir espaço para mencionar mais livros, quando você faz convites como esse feito a mim, tudo isso que a gente está fazendo gira em torno de nós, pessoas negras, mas não pode estar só em nós.
todos esses aliados que surgem aí nas feiras e dizendo como nos apoiam, como nós somos bonitos, como admiram nossa força, como nós somos guerreiros, na hora de contribuir, não tem boneca preta sendo vendida nas lojas porque dizem que ninguém compra. Uhum. Não tem o livro sendo vendido, o filme com a protagonista negra vai encalhar. Então, assim, não, sabe? Participação é menos a teoria. A teoria ajuda para você formar as bases do entendimento, mas a gente não vai resolver essas questões primárias com a discussão. Porque se fosse a partir da discussão, a gente já teria resolvido, porque falar a respeito a gente fala E muito, bem. e muito bem, E e bem. muito bem. E É. falamos muito, falamos bem. Não basta mais. Aliados, caso tenham. Aliadas, caso exista. Aceita o canal, vamos para si já. Tragam ideias. Como Sim, incentivar, por exemplo, esse canal, esse trabalho de Monique e outros trabalhos que tem muito por aqui. Isso sim. é para lá de importante, para lá de necessário, assim. Uhum. Querida, dois pedidos, né, porque para a gente fazer uma virada aqui nossa. Claro. Dá para você ler um trecho do livro? Seu? Sim, Por com favor, certeza. por Com o maior favor. prazer. Esse trecho que eu farei a leitura, ele é um trecho do conto que leva o nome do livro, Nós Entre Três. É o primeiro conto dos 14 que compõem a coletânea. E para contextualizar, porque alguém perguntou para mim, mas por que nós entre três? E é uma brincadeira de palavras, porque quando eu digo nós, eu estou falando de enlaces, eu estou falando daquilo que não foi solto, de que está enrolado ou mal resolvido, mas eu também estou falando de nós três, de nós, esse grupo, né, ou esse trio, uma mulher e dois homens que se encontram em situações é, de coincidência, né, ou seriam providências, e justamente pelo excesso de intimidade é que se afastam. Às vezes a gente pensa que a falta do contato físico ou a falta de proximidade é aquilo que destrói muitas relações, e neste caso foi o oposto, foi justamente o fato de que sobraram tão poucos centímetros entre eles que destruiu o pouco que eles tinham. Então, aqui é um contexto de um encontro deles à noite, eles estavam juntos numa festa, e aí vamos. Em determinado momento, envolvidos pela música, Diogo e eu trocamos um longo abraço. Começou como um comportamento comum entre pessoas alcoolizadas, que insistem em exagerar nas demonstrações afetivas. Logo, virou outra coisa. Os braços dele, firmes, me apertaram a cintura quase de forma grosseira. Ele era magro e isso fez com que um volume repentino do seu pau, engrossando dentro da calça, chegasse até mim sem nenhuma barreira. Sentindo um frio na espinha que percorreu todo o meu corpo, me soltei daquele enlace e fui ao banheiro. Precisava respirar. Pela primeira vez desde que eu o havia conhecido, senti tesão por ele, mas não gostei de ter sido surpreendida por reações corporais, minhas e dele, que eu não tinha sido capaz de antever. Uma coisa era sensualizar na pista para chamar atenção. Outra era perceber que ele tinha me deixado excitada. Legal, querida, legal. Esse é Vamos lá, aquele momento que todo mundo tá, quero comprar, quero comprar. Como que eu adquiro esse livro, querida? Como que a gente pode sim. adquirir? O livro já está na pré-venda no site da Editora Telha, mas também é possível encontrar esse link para compra no meu perfil no Instagram, @Monique, com QE, novamente, que disse, Monique que disse. Na minha biografia tem o link para vocês entrarem direto no site da editora para adquirir o livro Nós Entre Três. E eu estou muito animada, e um convite que eu faço para as pessoas as mulheres desse livro só vão existir de fato quando elas forem conhecidas e reconhecidas, né? O livro passa a ter mais sentido e as histórias passam a ter determinados significados a partir do momento de que mais pessoas além de mim mesma, que foi quem as criou, têm acesso a elas. Então, a minha maior curiosidade e desejo é ouvir a opinião das mulheres e que elas digam: olha, só sem vergonha, eu vou parar de te defender, porque não devia ter respondido essa Hum, mensagem,
não devia ter ido atrás, ou então vai mesmo, é isso mesmo. Eu acho que tem mil formas da gente se reconhecer em erros e em acertos, de mulheres que a gente admira, e eu espero que esse seja o caso. Com certeza, com certeza. E voltando, né, aquele pedido de assinar o canal, tem sugestões para assistir aqui no canal, né? Lembrando que essa conversa, né, eu, eu ofereci e está oferecida para Adiel Silva, Neto Silveira, Thay Fernandes, Andressa Miguel, Júlia Fernandes e a minha irmã Luísa Paula. E lembrar uma conversa também muito boa, muito fabulosa, Carmen Faustino, que nós tivemos aqui, né? Na Colega época, incrível de profissão. nessa, foi muito interessante durante a pandemia, ao vivo. Então, por favor, assistam, comentem, recomende, tá, né? Tá o caminho todo assim. Uhum. E A é Carmen tem essa escrita poderosíssima, total, poética, total. desafiadora, sempre muito contemporânea. Escutá-la é sempre um prazer. Já tive o prazer de estar em evento com ela, lado ao lado, e é sempre uma honra. Então, para as pessoas que conhecem, vão perceber que o brilhantismo dela é sempre muito estável. Você tem essa expectativa e ela entrega essa expectativa, e quem não conhece vai ficar muito feliz com a grata surpresa que é ter mais uma mulher vivendo no nosso tempo e espaço, nesse nosso território, fazendo produções com uma qualidade tão boa e tão grande como é a Carmen Faustino. Desculpa, fico muito orgulhoso dessa conversa que a gente está tendo, porque é mais uma, você, Monique. Mas, assim, várias negras poderosas que você citou, já passaram por esse programa, então eu fico muito Eu feliz de achei ter. tão A bacana, sim. Dailton, a Dandara já teve aqui, Sobral também, Sobral é querida. Ah, né? O Carmen, Dalita Alves, que Ronda, você comentou, nossa, muitas, muitas, muitas mesmo. Espero que volte, a gente vai ter que fazer essas viradas assim. Mas com é certeza. isso. Querida, agradeço demais a sua gentileza, a sua paciência de a gente estar aqui, estar conversando. Você dedicou esse momento que você também, porque a Monique está em lançamento, ela está ainda, né? Porque não é só você escrever o livro, não é só você lançar, você tem que divulgar esse livro, vender esse livro, mostrar esse livro para fazer. Por isso, Verdade. por isso, lógico que nós, escritoras, nós escritores, pensamos nos outros livros, sim, a gente pensa. Sim. Mas não é só depois que publicou e saiu da garrafa, tá, vamos pro próximo. Não. Não é pastel. É, Não é pastel, né? Né? adorei, é verdade. A gente tem é flor, né? É flor, é jardim para a gente cultivar, ver, perceber, ter leitura, ter essas evoluções que a Monique falou que são importantes para a gente mesmo, assim, né? Aquele silêncio São também. importantes, com certeza. E muito do que, quando eu recebi o convite, muito do que me inspirou é a forma e leveza como você traz os assuntos, o aprofundamento para fazer uma citação. Então, acho que as pessoas às vezes não percebem que existe toda uma estrutura no programa. Então, a escolha para a abertura, quem serão os livros e as autoras da estante, por que convidar cada pessoa. E de fato foi uma feliz coincidência e uma honra saber que eu estou nesse catálogo, nessa lista maravilhosa que você cria de convidadas. Então, eu é que agradeço justamente por estar em lançamento, nesse momento que é tão valioso para a gente, você ceder o seu espaço e o seu canal para essa nossa conversa. Fico E muito feliz, muito honrada. é obrigação dos mais velhos cuidar dos mais novos. Então é isso, estou exercendo. A gente está no mesmo mais velho, mais novo aí, mas eu sinto o carinho. Não, você já entregou a idade. 21, 2004, nossa, 21 eu já estava. Eu já tive, não me lembro, mas eu já tive 21 também. Sim, tivemos. Querida, muito obrigado. Agradeço muito sua Eu gentileza. que Muito agradeço. obrigado. A gente se encontra em breve. Um beijo, Plínio. Beijo, até, querido. Tudo de bom. Até, igualmente.